Olá, irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre algumas coisas que eu estive esses dias com um professor de teologia e pastor também. E a gente começou a conversar um pouco. Um amigo meu me apresentou ele, a gente começou a conversar um pouco. E aí ele se interessou tanto pela conversa que ele me chamou para uma sala e aí a gente sentou e começou a conversar. Ele pegou as escrituras e começou a conversar comigo. Professor de teologia e pastor também. E aí, meus irmãos, nós ficamos mais ou menos umas 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas conversando sobre as escrituras. Tudo que a gente conversou, tudo que eu falei para ele, ele não conseguia rebater. Por exemplo, ele achava que a gente devia fazer uma oração antes dos estudos, que também ele disse que o microchip na mão direita não é a marca da besta, porque quando o microchip chegar, a igreja já foi arrebatada. Foi isso que eles falaram, que quando o microchip chegasse na Terra, a igreja já ia ser arrebatada antes do microchip, da marca da besta chegar, a igreja vai ser arrebatada. Aí eu digo para vocês, meus irmãos, se você notar o nosso Messias, os apóstolos, os profetas, sempre tinham mais ou menos metade da idade dos fariseus, aqueles líderes fariseus. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, os fariseus tinham 60 anos e os apóstolos, o Messias, tinha 30 anos. Então eles não aceitavam aprender com os mais novos, eles tinham que sempre aprender com os mais velhos. Formando então aquele um famoso ditado, né, que eu estava até falando para algumas pessoas, são os dinossauros da fé. Dinossauros, porque da época pré-histórica, tudo que eles aprenderam lá de 200, 300 anos atrás, eles não mudam. Ó, a gente tem que congregar, a gente tem que ter uma igreja, a gente tem que orar assim na igreja, todo mundo junto, a gente tem que dar dízimo para manter a igreja, temos que congregar. Os famosos dinossauros da fé. Se você notar, meus irmãos, quanto mais velho, pior. A mente está mais, cauterizada, é muito pior. Quanto mais velha a pessoa, pior. Que eles aprendem errado, vamos supor, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, e vem aquele padrão. Eles não mudam. O que eles aprenderam, eles querem continuar até o último dia. São os famosos dinossauros da fé. Eles não aceitam a gente que é mais novo, que sabe ler as escrituras corretamente, eles não aceitam que a gente fale isso para eles. Igual esse teólogo e pastor falou para mim, olha, a gente tem que fazer uma oração antes. Eu falei para ele, não, claro que não. O dia que eu tiver que falar com meu pai é intimidade. Quando você tem sua mulher, você não vai para o seu quarto com intimidade, conversa com ela na intimidade no seu quarto com a sua mulher? É a mesma coisa com o nosso pai. Quando a gente quer falar com ele, a gente entra no nosso quarto, tranca a porta e fala com ele em secreto. E em secreto ele vai escutar a gente. Ele tomou um susto, falou assim, mas como pode? Eu falei, está escrito nas escrituras. Eu faço dessa forma. Se você quer orar na igreja, nos cantos, para se aparecer para as pessoas, é com você. Mas eu não faço isso. Cada um tem seu momento de falar com o pai, com o nosso pai. Entra no seu quarto, tranca a porta e fala ali em secreto, ele vai te ouvir em secreto. Muito bem. E aí esses dinossauros da fé, não só ele, meus irmãos, mas eu estou falando desse, eu estou dando um exemplo desse que eu conversei, nesse como 3 horas conversando, mas como esses pastores aí, Edir Macedo é um dinossauro da fé, esse Silas Malafaia é um dinossauro da fé, aquele Caio Fábio é um dinossauro da fé, é tudo dinossauro da fé, meus irmãos. Eles falam que a gente saiu do ovo, como nós saímos da casquinha, são aprendendo agora. Aí na hora que eles veem um errinho da gente, eles vêm e descem o cacete na gente. Mas são tudo dinossauro da fé, aprenderam errado. E, pior, todos esses aí, R.R. Soares, Silas Malafaia, Caio Fábio, esse Valdomiro, são todos famosos dinossauros da fé. Aprenderam tudo errado no passado e aí vem ensinando para a nova juventude agora tudo errado. Então, porque está escrito como a gente deve orar. Na sinagoga, nas igrejas, com as mãos levantadas, ai, Jesus, aleluia. É assim?
É desse jeito? Porque nas escrituras não diz assim. Diz, na sinagoga ou nas praças, querendo se aparecer. Esses já receberam o galardão deles daqui na terra. Eles não querem se aparecer? Já receberam. Mas os que querem falar com nosso Pai realmente, entra no quarto, tranca a porta e fala em secreto. E nosso Pai vai ouvir em secreto. Mas eles não entendem isso. Os dinossauros da fé não entendem isso. Esses dinossauros, porque são dinossauros mesmo. Porque, ó, nunca existiu dinossauro na fé. Eles acreditam nisso, então, olha, a leitura que eles fazem das escrituras. Eles aprenderam o que aprenderam há 50 anos, e aqueles que aprenderam, com quem eles aprenderam há 50 anos atrás, 30 anos atrás, aprenderam com aqueles que aprenderam 100 anos atrás. E é dinossauro mesmo, meu. É a mente de dinossauro da fé. Dinossauros são coisas, sabe, de outro mundo. Quando eu começo a sentar com esses homens para conversar, eles não mudam. O que eles aprenderam errado, eles querem continuar errado. Eu disse, ó, sobre a Santa Ceia. Ele disse, não, a gente tem que comer a carne e o pão do Messias. Eu falei, você não viu o Messias dizendo que a carne e o sangue dele é a palavra dele? Quando a gente se alimenta da palavra dele, a gente come a carne dele e o sangue dele. É a palavra. E eles se assustam com isso. Eles se assustam. E aí eu mostrei para esse pastor e teólogo, mostrei para ele, o microchip já chegou lá nos Estados Unidos, eu fui lá, eu gravei, eu vi as coisas. Ele falou, não, porque quando o microchip chegar, a marca chegar, a igreja vai ter sido arrebatada. Olha os dinossauros da fé. Tem que chamar de dinossauro mesmo, meus irmãos, porque é o tempo da pedra. Aprenderam tudo errado no passado e vai passando de geração em geração. Geração em geração eles ensinam errado. E geração em geração ele leva milhões e milhões e milhões de pessoas para o quinto dos infernos. Porque eles são orgulhosos e não têm coragem. Quando eles sentam para conversar com a gente, eles não têm coragem. Porque esse homem sentou comigo 2, 3 horas, ele não conseguiu falar um A. Ele ficou quieto e falou, você tem razão, você tem razão, você tem razão. Sobre a oração, ele se assustou. Eu falei, não vou orar com você, porque eu acho absurdo isso. Quando eu quiser falar com meu pai, eu entro no meu quarto e falo com ele, sozinho, em secreto. Aí ele falou, tá escrito em Mateus isso. Eu falei, lógico, e por que você não obedece? Você sabe que você não obedece por quê? E por que você ensina as pessoas erradas? É claro, se você não ensinar as pessoas aí na sua igreja, te dar dinheiro, se você não ensinar as pessoas ir na igreja para orar, para tomar a Santa Ceia e ser batizado nas águas, como você vai receber o dinheiro deles? Como você vai ser sustentado? Meus irmãos, esses dinossauros da fé tá aí, para explorar todo mundo. E vão enganar mesmo. Quando chegar o microchip, quando chegar o microchip, que tá próximo para chegar, esses dinossauros da fé, esses pastores igual esse Edir Macedo vai ser o primeiro. Não, eu já coloquei a marca, pode colocar que não é a marca da besta não. Soares vai colocar, Silas Malafaia vai colocar, esses caras vão colocar tudo, aquele Valdomiro vão colocar, porque eles estão ligados no dinheiro. Estão ligados no dinheiro. E aí eles chamam a gente, sabe assim, porque a gente tem a metade da idade deles, vamos dar um exemplo, metade da idade deles, eles falam assim, olha, esses homens saíram do ovo, não sabem nada. Que não sabem, meus irmãos, presta atenção. A gente, quando a gente lê as escrituras, a gente lê claras. Porque a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa se vender as escrituras para comprar um jatinho, uma casa nova, vender para comprar um carro. Não precisa disso, a gente fala na lata o que está escrito ali. E esses dinossauros da fé, eu vou chamar de dinossauros, daqui para frente, esses anciões, dinossauros da fé. Anciões, dinossauros da fé, aprenderam tudo errado e vem ensinando de geração em geração errado e mandando milhões e milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas para o inferno. Não é só pastor não, é como padre, é a religião do islamismo, do judaísmo, tá todo mundo aí, meus irmãos, tá todo mundo aí. E aí a minoria, 95% das pessoas não vai colocar 95% das pessoas vão colocar um microchip, 5%, mais ou menos 5% não vai colocar. Por quê? Porque esses anciões da fé, dinossauros da fé, esses pastores, que aí, porque as pessoas que estão nessas igrejas aí, são assim, se Jesus Cristo deu casa, avião para ele, também vai dar para mim, então eu vou lá também. E todo mundo quer comer desse bolo. E não sabe que está se alimentando do esterco, do diabo, de Satanás. Está sendo enganado. Está sendo enganado. Note que o microchip está sendo preparado, com calma, tranquilo, já faz alguns tempos. E agora já está quase entrando já. Está quase entrando. Daqui uns dias, quanto menos esperar, você vai estar dormindo, acordou, os bancos fechou, não tem mais luz elétrica, vão inventar um monte, que eles mesmo vão fazer isso. Esse negócio de luz solar aí do sol, aí pode ser que aconteça, mas pode ser que eles usem a ARP, desliga todo o sistema elétrico da Terra e fala, aconteceu o sistema solar, o sol mandou alguma coisa, desligou todos os aparelhos, eles podem usar a ARP e desligar tudo, eles podem fazer isso, tá na mão deles, mano. Por isso que
que eu digo, se prepare, porque daqui uns dias chega a hora. Sobre o Vaticano, o que está acontecendo lá, meus irmãos, você sabe que é uma farsa. Então, fique de olho, fique preparado. Ele já enganou a gente uma vez. Eles tentou passar, porque eles são muito espertos mesmo. Eles são muito espertos. Não cai nessa conversa. Fica de olho, observando. E quando chegar a hora, nosso Pai, nosso Messias vai mostrar pra gente. Aí todo mundo pega e sai. Mas antes não, aguarde e fica observando. Agora, voltando sobre esses dinossauros da fé, esses anciões da fé, dinossauros da fé, que a gente saiu do ovo, né? Aí esses dinossauros que ensinam todo mundo errado, igual, eu falei pro cara, ele falou pra mim assim, ó, tem que se batizar na água pra ser perdoado do pecado. Eu falei, meu, quem batizava na água era João Batista. Nós agora, nosso Pai batiza, nosso Messias nos batiza, nosso Pai nos batiza com o Espírito Santo. Esse é o batismo verdadeiro, que limpa por dentro, não por fora. A água lava por dentro, por fora. Se você quer ser batizado pela água, vai no chuveiro tomar banho, que você vai ser batizado todo dia e continua imundo por dentro. O Espírito Santo não, o Espírito Santo nos batiza por dentro, limpa por dentro. E esses caras, os homens se assustam quando eu vou nesses lugares falar com eles. Eles se assustam. Entenderam o que eu falei, entenderam, mas não se arrependem por causa do maldito dinheiro. Eles não se arrependem. Meus irmãos, eu ensinei para eles, falei assim bem claro, ó, quando for orar, manda as pessoas entrar no seu quarto, trancar a porta e orar em secreto, que ali nosso Pai ouve em secreto. Mas eles são tão orgulhosos que eles não querem fechar as igrejas deles. Eles querem continuar ganhando o dinheirinho deles, ter alguém para bater palma. Por quê? Estão batendo palma ali para Jesus? Eles não, estão batendo para eles mesmos. Bate ao vento, essas palmas bate, cantando ao vento. Ou eles acham que ou vocês acham que o nosso Pai é um retardado mental que fica lá, ai, bate palma pra mim, me dá dinheiro que eu tô precisando. Nosso Pai não é isso não, moço. Não é isso não. Então esses dinossauros da fé, hoje eu vou chamar daqui para frente, só chamo de dinossauro da fé. Aprenderam já na pré-histórica, 200 anos atrás, porque é pré-histórica. Esses entendimentos deles, os estudos deles são pré-históricos. Eles não querem mudar para a verdade. Porque hoje a gente pega as escrituras, a gente tem um entendimento melhor, a gente consegue entender melhor. A gente sabe que o batismo na água não é assim, que o batismo verdadeiro é com o Espírito Santo. A gente sabe que a Santa Ceia, a ceia que o nosso Messias falava, a carne e o sangue é a palavra dele. A gente sabe que para orar nós temos que entrar no nosso quarto, trancar a porta e falar com o nosso Pai em secreto. Ou falar em pensamento em todo lugar, porque o nosso Pai está em todo lugar. A gente pode falar com ele em pensamento, que ele escuta a gente pelo pensamento. Então ele sabe de tudo as coisas. Agora esses dinossauros da fé, esses pastores, eles querem que você vá lá na igreja deles, não é do Messias, é deles, bater palma para Jesus Cristo deles, dar dinheiro para eles, se batizar na água que eles falam que tem que se batizar na água, que o João Batista falou, eu batizo um cargo próximo, depois de mim batiza com o Espírito Santo. Então esses dinossauros da fé, meus irmãos, vai levar muita gente para o inferno. Vai, não tem jeito. Eu vou conversar, não adianta. Não adianta. A gente conversa, mas não adianta. Esse povo não quer. Eles não vão aprender errado. E se um deles falar o que a gente fala, ó, tem que orar no quarto, o batismo não é na água, é no Espírito, e a Santa Ceia é as Escrituras, ler, se alimentar da Santa Ceia, é o pão e o sangue, é as Escrituras, a palavra do nosso Pai e do nosso Messias, eles vão se passar por mentiroso. E quem deles? Eles estão preocupados aqui, com as coisas desse mundo, e vai para o inferno por causa disso, por causa do orgulho. Eles estão se preocupados aqui, eles não têm coragem de voltar atrás e falar assim, a gente aprendeu errado, ensinamos todos vocês da igreja errado. Eles não têm coragem de fazer isso, nenhum. Até hoje eu não vi nenhum fazendo isso, meu Deus, nenhum. E esses homens, você acha que vai acontecer o que com esses homens? Não tem mais volta para esses homens, não tem mais volta. Eles não querem saber de voltar lá atrás. Aprenderam na pré-histórica, tempo da pedra, o patriarca deles ensinaram tudo errado para eles. Que você vê, você vai contando 50 e 50 anos para trás, você vai ver que eles foram ensinando